Boa noite de bênção para todos nós. Quero pedir aos irmãos, por gentileza, abra o seu exemplar bíblico no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Estamos aqui, quinta semana do Pai, entregando Isaac. Muito forte aí. Entregando Isaac. Aleluia. Quero desde já agradecer a oportunidade, a boa esforçada, graças a Deus consegui chegar assim. Eu com uma hora de manhã, o pastor estava aqui também, pão de queijo, com café, estava no esquema. Não dá nem muito bom sair com o canal, tá bom? Rapaz, vai demorar para morar mesmo, né? Glória. Me alimentei lá, agora eu estou na praia. Eu agradeço pela vida dos irmãos que já se encontram aqui presente. É muito gratificante. Eu tenho uma alegria muito grande estar presente aqui nessa congregação. Alguns irmãos que me conhecem, a minha formação foi aqui. Tive pela misericórdia, por José Alberto, como meu Barnabé. Como se fala acerca de Barnabé, é aquele que estende a mão. Aquele que estende a mão, coloca o seu chamado à tona, coloca o seu chamado em risco por a vida daquele que tem chamado. Todos nós precisamos de um Barnabé. E eu falo para vocês, nunca esqueça quem for o seu Barnabé na sua vida. O Barnabé é aquele que você não quer, que ninguém dá nada, mas ele consegue ver Deus na tua vida. Aleluia. Barnabé é aquele que ninguém consegue enxergar, mas somente Barnabé consegue enxergar. Aleluia. Paulo foi o que foi. Primeiro pela graça de Deus, segundo por ter Barnabé, porque Barnabé via algo diferente na vida de Paulo, porque muitas vezes nós somos assim, nós temos o nosso chamado, mas nós precisamos ter a nossa natureza tratada, e somente quem tem o espírito de Barnabé consegue entender isso, estende as mãos para nós, e Deus através disso transforma a nossa vida. Se você não sabe, o significado do nome de Barnabé significa filho da consolação. Quando se fala acerca de consolação, é alguém que estende a mão. Quando se fala acerca de consolação, é alguém que te ama. Quando se fala acerca de consolação, é alguém que entende o que você está passando. Temos que entender, meus queridos, e precisamos valorizar as nossas amizades na nossa caminhada com Deus, meus queridos. A Bíblia vai nos falar que há amigos mais chegados do teu irmão. Entenda uma coisa, irmão: amigo não é aquele que passa a mão na tua cabeça. Amigo é aquele que te confronta. Amigo é aquele que denuncia o teu erro. Mas amigo, acima de tudo, ele denuncia o teu erro e te mostra o caminho da retidão. Como é que mostra o caminho da retidão? Te mostrando na palavra. O que nos conserta é a palavra. O que nos consagra é a palavra. O que nos faz crescer é a palavra. O que nos faz estar hoje aqui é a palavra. O que nos faz, aleluia, nós nos respeitarmos uns aos outros é a palavra, meus queridos. Não tem como ficar de pé se não tem palavra. Não tem como eu amar se eu não tiver palavra. Não tem como obedecer se eu não tiver palavra. Não tem como, aleluia, eu me humilhar se não tiver palavra. Não tem como eu orar se eu não tiver palavra. Não tem como eu sair da minha casa, vir caminhando com o meu coração ardendo se a palavra não tiver no meu coração. Deixa eu ser profeta de Deus. A chama da palavra continuará ardendo no teu coração. A chama da palavra continuará na tua casa. A chama da palavra vai arder no teu trabalho. A chama da palavra vai arder aonde você colocar a planta dos seus pés. Quem crê nessa palavra, diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Eterno. Epígrafe, Gênesis capítulo de número 22. Abraão é provado. Versículo de número 1. Depois dessas coisas, provou o Senhor Deus Abraão, dizendo-lhe: Abraão. E Abraão prontamente respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então disse Deus para Abraão: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá,
e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantando-se, pois, Abraão, de madrugada, amarrou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, e disse a Abraão aos seus 2 servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Aleluia. Versículo de número 6. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos para o monte a qual Deus tinha mostrado para Abraão. Então disse Isaque ao seu pai Abraão: meu pai. E prontamente respondeu Abraão a Isaque: eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Versículo de número 8. Prontamente respondeu Abraão a Isaque: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 seguiram-se juntos. E chegando ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs a ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendendo a mão pegou o cutelo para imolá-lo. E o anjo do Senhor, porém, bradou desde o céu, dizendo: Abraão, Abraão. E respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a sua mão sobre o rapaz, não lhes faça nada. Agora sei que teme a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Tomai o assento, dando glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, Deus já tem falado conosco desde o início da campanha, da primeira campanha, do primeiro dia da campanha, do segundo dia da campanha, do terceiro, do quarto. E Deus já está falando conosco através dos louvores. Aleluia. Deus fala contigo quando você coloca o teu joelho no chão para poder orar, para poder adorar, para poder agradecer. Glória a Deus. Eu estou mais uma vez aqui como cooperador dessa obra. Já recebi de Deus. E nós entendemos que é uma responsabilidade, uma incumbência muito grande de nós estarmos externando, verbalizando aquilo que o Senhor Deus colocou em nossos corações. Meus queridos, quando nós olhamos aqui a Bíblia no Antigo Testamento, dividida em 2 partes: Primeiro Testamento, chamado de Antigo, e Segundo Testamento, chamado de Novo. Quando nós olhamos no Primeiro Testamento, no Antigo Testamento, nós conseguimos ver algumas divisões. A primeira divisão nós chamamos de o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Todos nós sabemos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Quando nós olhamos a segunda divisão do Antigo Testamento, nós chamamos de livros históricos, que vai de Josué e vai até Esther. São 12 livros que Deus conta a história de Deus. E o que eu entendo com esses livros históricos? Deus não apaga a história dos seus servos. Deus dá testemunho da história dos seus servos. Caminhando aqui para a terceira divisão do livro no Antigo Testamento, nós chamamos de livros poéticos, que são um total de 5. O livro de Jó, o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. São livros poéticos, aonde vai narrar como Deus trabalha no coração do homem. Aonde o livro de Salmos vai falar como o homem deve ser diante de Deus. O livro de Provérbios vai falar que como o homem deve ser diante da sociedade. Só que aqui tem um princípio:
Para eu ser bem sucedido na sociedade, primeiro eu preciso ser provado e aprovado por Deus. Para eu ser bem sucedido no meu emprego, primeiro eu tenho que ter uma vida de retidão com Deus. Para eu ser bem sucedido nos meus relacionamentos pessoais, eu preciso ter uma vida de comunhão com Deus. E como essa vida de comunhão com Deus começa orando, começa você orando, começa você lendo. Quando você ora, você fala com Deus e Deus também fala contigo. E quando você medita na palavra, Deus te orienta e você sai fortalecido. Nós temos que continuar com esse princípio, orar e ler, porque quem ora tem visão, quem ora é transformado, quem ora tem um caráter forjado. E também tem algo interessante: quem medita na palavra torna-se sábio, quem medita na palavra amadurece, quem medita na palavra cresce. A evidência de um crente que é maduro, ele tem uma vida de oração e também tem uma vida de palavra, caminhando para a quarta divisão. Aleluia, louvado seja Deus. Do Antigo Testamento nós chamamos, aleluia, dos livros dos profetas. Quando se fala acerca dos livros dos profetas, são cerca de 17 livros dos profetas, sendo que 5 livros são denominados como profetas maiores e os 12 como profetas menores. Quando se fala acerca dos profetas maiores, não porque eles tinham mais autoridade, mas sim pelo conteúdo bíblico a qual era escrito. Entenda uma coisa: talvez Deus ainda não te deu uma mensagem grande, mas o importante é que Ele já te deu uma mensagem. Talvez Deus ainda não te usou da maneira que você quer, mas o que importa é você ser usado por Deus. Talvez ainda você não chegou na posição que Deus quer para a tua vida. Só que entenda uma coisa: para Deus te colocar aqui, você precisa ser fiel aqui. Como eu consigo ser fiel na casa de Deus? Vindo para a escola bíblica. Como eu consigo ser fiel na casa de Deus? Vindo para a doutrina. Como eu consigo ser fiel na casa de Deus? Vindo para, aleluia, consagração. Entenda uma coisa: são princípios que nós não podemos abrir mão. Se você vem para o culto de doutrina, a tendência é você ser um bom obreiro. Se você vem para a escola bíblica dominical, a tendência é você manejar bem a palavra. Se você vem para a consagração, a tendência é você ter uma vida de oração. E isso é tão forte que o apóstolo Paulo vai falar na sua segunda epístola a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 13, versículo 16 e 17, que diz o seguinte: porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, aleluia, para corrigir, exortar, redarguir justiça. Versículo 17: a fim de que todo homem de Deus torne-se perfeitamente preparado para toda boa e perfeita obra. Entenda uma coisa: a Bíblia, ela nos exorta, a Bíblia, ela nos edifica, a Bíblia, ela nos confronta. Entenda uma coisa: se você abre a palavra, se você não é confrontado, tem algo estranho. Se você abre a palavra, o seu coração não arde, tem algo estranho. Eu profetizo aqui, aleluia, louvado seja Deus, na congregação, Assembleia de Deus, Ministério Crescendo em Cristo, que a chama da palavra continuará ardendo no seu coração. E o texto vai falar, nós lemos aqui, o livro de Gênesis vai falar, que está incluído no livro do Pentateuco. Nós, quando lemos o livro de Gênesis, nós conseguimos ver algumas divisões. Primeira divisão do livro de Gênesis vai do capítulo 1 até o capítulo 2, vai falar acerca da criação, aonde Deus estava criando tudo, Deus colocando tudo no seu devido lugar. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. A sua vida continuará na mão de Deus. A sua vida está debaixo do decreto de Deus. A sua vida está debaixo da segurança de Deus, caminhando para a segunda divisão, que nós chamamos acerca da humanidade. Do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo número 11 vai falar acerca da humanidade. Nós conseguimos ver que a humanidade sem Deus está fadada ao fracasso. Nós conseguimos ver que a humanidade sem Deus não tem como alcançar vitória. Vitória só tem quem tem Jesus. Progresso só tem quem tem Jesus. Talvez você não tenha a casa que você quer ainda, talvez você não tenha o carro que você quer ainda, mas você tem o Espírito Santo que já te selou para o grande dia do Senhor. O Espírito Santo não se compra com dinheiro, o Espírito Santo não se compra com barganha, o Espírito Santo
que reconhecem o seu senhorio. Nós temos o Espírito Santo. Fale para o teu irmão: permaneça com o Espírito, permaneça com o Espírito, permaneça com o Espírito. Caminhando para a terceira divisão do livro de Gênesis, vai a partir do capítulo 12 até o capítulo 50 do livro de Gênesis, vai falar acerca do povo escolhido de Deus, porque Deus tem um povo separado, porque Deus tem um povo separado, porque Deus tem um povo preparado para a boa e perfeita obra. Talvez você não entenda, talvez você ainda não conseguiu entender aleluia, a dimensão de que Deus tem para com a tua casa. Talvez você fale: Senhor, eu não queria estar aqui, mas Deus te trouxe aqui. Talvez você fale: Deus, por que você chamou a minha casa? É porque Deus te conhece e os que estão na tua casa. Aleluia! Terceira divisão do livro de Gênesis vai falar acerca do povo escolhido de Deus, que caminha do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo número 50. São 39 capítulos de Deus falando da família. E quando você vai falar acerca de família, nós lembramos dos principais patriarcas que são verbalizados no livro de Gênesis. Primeiro patriarca, Abraão. Segundo patriarca, Jacó. Primeiro patriarca, Abraão. Segundo patriarca, Isaac. Terceiro patriarca, aleluia, Jacó. E o quarto patriarca, José. O tema da campanha está inserida na vida do primeiro patriarca. Nós conhecemos bem a história de Abraão, só que o texto bíblico vai falar do capítulo 12 até o capítulo 25. São reservados 14 capítulos para poder falar acerca da vida de Abraão. Só que nós temos que entender uma coisa: a campanha é falada acerca de entregando o seu Isaac. Só que antes de Abraão entregar o seu Isaac, Abraão teve que entregar mais coisas diante de Deus. Primeira coisa, a primeira aprovação que Abraão vai passar na presença de Deus, a aprovação familiar, aonde Deus vai dar uma ordem para Abraão. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 3 vai falar: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da casa do teu pai para a terra de que eu te enviarei, e farei de ti uma grande nação, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus vai dar uma ordem, vai provar Abraão, dentro da sua família vai falar: Abraão, sai da tua terra. Quando você vai falar acerca de terra, é identidade. Quando você vai falar Abraão, sai da tua parentela, vai falar de pessoas que nós temos intimidade. Quando você vai falar Abraão, sai debaixo da casa do teu pai, vai falar acerca de proteção. Deus está falando para Abraão: Abraão, te tornarei grande. Para você ser grande, você precisa obedecer a minha ordem. Qual foi a ordem? Sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai para a terra que eu te enviarei. Só que tem algo interessante: Deus não falou qual seria a terra, só que Deus falou: sai que no caminho eu mostro, sai que no caminho você vai prosperar, sai que no caminho você vai crescer. Porque assim muitas vezes a mim na sua vida, tem hora que Deus manda a gente sair, Deus não dá coordenada, mas nós temos que obedecer a voz dele. Aleluia! Deus não mandou você sair, sai. Aleluia! Deus não mandou você fazer, faça. Verdade, Deus. Porque tem coisas que Deus faz na nossa vida que não precisa dar detalhe. E a Bíblia vai falar, Romanos 1,17: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Entenda uma coisa, irmão: Deus não chama ninguém para ser derrotado. Deus não chama ninguém para viver numa vida deplorável. Deus chama as pessoas, Deus chama os seus escolhidos para os exaltar, para os fortalecer, para a glória e honra de Deus. Aleluia! Deus vai dar uma ordem para Abraão. Mediante a ordem que Deus dá para Abraão, Abraão teria condições de tomar posse da promessa. Qual era a ordem? Sair da tua terra,
saí da tua parentela, saí da casa de teu pai e vá para a terra que eu te enviarei. Abraão não sabe qual terra que Deus iria enviar, mas ele creu naquele que o chamou. Abraão não sabia o que ele iria passar, mas ele cria na voz de Deus. Só que quando nós obedecemos a ordem, Deus nos dá condições para nós tomarmos posse da promessa. Aleluia. E qual era a promessa? Versículo 12: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. E tem mais: e abençoarei todos aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Só que entenda uma coisa: Abraão ouve a voz de Deus, Abraão acata a ordem, porque aqui o texto vai falar que Deus vai falar diretamente com Abraão. Uma coisa é quando Deus usa um profeta para falar contigo. Muitas vezes você tem até dúvida, muitas vezes você até receia, muitas vezes você até luta contra a palavra de Deus na vida do profeta. Só que o próprio Deus bradou dos altos céus e está falando para Abraão: sai. Glória a Deus. Camanafaste, ele ouviu, estou como no canto. Deus está falando, é para obedecer a minha ordem. Se eu mandei sair para fazer a obra, saia para fazer a obra. Se eu mandei sair para pregar, saia para pregar. Se eu mandei sair para interceder, saia para interceder. Aleluia. Primeira prova que Deus coloca na vida de Abraão, a prova familiar. Segunda prova que Deus coloca na vida de Abraão, Deus coloca uma prova de escassez. Vamos ver isso, presbítero Felipe. O texto vai falar que no próprio capítulo de número 12 de Gênesis, a partir do capítulo 10 até o capítulo 20, vai falar que Deus enviou uma fome sobre toda a terra. E Abraão, ele vai entrar no comum acordo com a sua esposa, que ainda é chamada Saraí. Vai falar: Saraí, nós iremos descer para o Egito por causa da fome. Só que tem uma coisa interessante, Saraí: os homens de lá, quando eles olharem para ti, saberão que tu é muito formosa, bicha. E se souberem que eu sou seu marido, prontamente me matarão. Vamos fazer, aleluia, um acordo aqui. Quando chegar lá, você fala que é meu irmão, e quando chegar lá, eu falarei que é você meu irmão. O texto vai falar que quando Abraão, junto com Sara, chega na terra do Egito, os príncipes dos egípcios olharam para Sara e viram que ela era formosa, e se gabaram-se e pegaram ela e trouxeram diante de Faraó. Faraó tomou Sara para si. E o texto vai falar que quando Faraó vai saber que Abraão era irmão de Sara, vai enriquecer Abraão com gado, vai enriquecer Abraão com vaca. Só que entenda uma coisa, irmão: quem está debaixo da promessa não precisa de bênção do Egito. Quem está debaixo da promessa não precisa de vaca do Egito. Quem está debaixo de promessa não precisa de camelo do Egito. Quem está debaixo da promessa não precisa de cordeiro do Egito. Quem está debaixo da promessa precisa única e exclusivamente viver a ordem de Deus. E o texto vai falar que Deus começa a ferir Faraó e começa a ferir a sua casa. Entenda uma coisa: família que está debaixo da promessa, se Faraó botar a mão, Deus fere. Família que está debaixo da promessa, se Faraó colocar a mão, Deus manda praga. Deus começou a ferir Faraó e toda a sua casa. Deus vai dar um soco para Faraó e vai falar que Saraí era esposa de Abraão. E Faraó vai chegar para Abraão e vai falar: como me fizeste um grande mal? Por que mentiste para mim? Se eu tivesse deitado com a tua esposa, prontamente Deus me agravaria um grande mal e para toda a minha casa. Vem, toma-te a tua esposa e restituirei. O texto vai falar lá no finalzinho, capítulo 20, versículo 20 do capítulo 12 de Gênesis, vai falar que, aleluia, Faraó vai dar uma ordem para que os seus soldados egípcios levassem Abraão junto com Saraí até a porta do Egito. Sabe o que significa isso? Abraão foi expulso do Egito, porque quem tem promessa não serve para morar no Egito. Quem tem promessa não serve para botar casa no Egito. Quem tem promessa não vai crescer no Egito, mas sim vai crescer na terra do Deus de promessa. Segunda prova que Deus bota Abraão, prova da escassez. Entenda uma coisa:
Crente não está isento de passar por necessidade financeira. Crente não está isento de passar mal. Crente não está isento de ser empregado. Mas uma coisa que crente não está isento, não ficará isento, é de ter a presença de Deus, de ter a resposta de Deus, de ter a graça de Deus. Entenda uma coisa: independente do que você passe, permaneça na presença. Independente que estão falando, permaneça na presença. Independente da perseguição, permaneça na presença, porque no final você e a sua casa cantarão o hino da vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Terceira prova que Deus coloca na vida de Abraão. O texto vai falar no capítulo 13 do livro de Gênesis, vai falar que como Abraão ele volta do Egito, ele volta mais enriquecido ainda, ele volta com ovelhas, ele volta com gatos, e o texto vai falar que o seu rebanho começa a se multiplicar, e também o rebanho de Ló começa a se multiplicar, a ponto de não ter mais espaço para que os dois rebanhos viessem conviver juntos. Entenda uma coisa, meus queridos, aleluia, Ló não foi abençoado porque ele queria, Ló foi abençoado porque ele estava debaixo da tutela de Abraão. O que significa isso? Vai ter gente na sua casa que vai ser abençoada por causa de você. Tem gente no seu trabalho que está sendo abençoado por causa de você. Continue na brecha, continue orando, continue fazendo a obra de Deus. O texto vai falar que a terceira aprovação que Deus coloca na vida de Abraão é permitindo ter contenda. Como assim, presbítero Felipe? O capítulo 13 de Gênesis vai falar que houve contenda entre os pastores de Ló contra os pastores de Abraão, e Abraão vai falar: Ló, não haja contenda contra mim e contra ti, escolhe pois o lado que tu irás. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para um lado, eu irei para o outro, para que não haja contenda entre mim e entre ti. Aleluia. Entenda uma coisa: Aleluia. quem tinha proeminência ali era Abraão. Ele poderia escolher o lado. Só que tem uma coisa, só que nós temos que aprender uma coisa: quem está debaixo da promessa não fica preso à terra. Quem está debaixo da promessa não está preso na ganância. Quem está debaixo da promessa não está preso a coisa pequena, mas está preso às coisas que vêm do céu para a tua vida. Abraão vai falar com Ló. Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, e quando Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, ele ficou enamorado, ele gostou e levou toda a sua família para morar na cidade de Sodoma. E aleluia, deixa eu falar que Abraão continuava caminhando debaixo da presença. Tem terra que a gente olha até que é bonita, mas não serve para Deus. Tem coisa até que é bonita, mas não serve para você. Tem coisa até que aos seus olhos e são aprazíveis, mas não é o que Deus tem para você. Aleluia. Glórias a ti, ó Deus. Caminhamos para a quarta provação na vida de Abraão. Gênesis capítulo de número 21, do versículo 9 ao 21, vai falar que o texto vai falar que no capítulo 13, entre as entrelinhas, quando Abraão volta do Egito, é expulso do Egito, todo ele com toda a sua casa, ele traz uma mulher chamada Agar, egípcia, e nós sabemos a história bem de Sara. Sara não poderia ter filhos, Sara não poderia gerar, só que Deus tinha dado uma promessa que Sara iria gerar. Só que muitas vezes nós se precipitamos, muitas vezes nós tardamos a bênção de Deus na nossa vida, que nós queremos dar jeitinho. Para Deus não tem jeitinho, para Deus é obediência, para Deus não tem jeitinho, para Deus é submissão, para Deus não tem jeitinho, para Deus é ter vida de oração. E o texto vai falar que Abraão, ele entra no comum acordo e entra no comum acordo com Saraí e vai tomar Agar para ser a sua concubina. E o texto vai falar que a relação entre Abraão e Agar vai gerar um filho chamado Ismael. Ismael vai crescer na tenda de Abraão, Ismael vai crescer sendo alimentado por Abraão. Só que Ismael nunca obedeceu a Abraão. Tem gente que é assim, que a gente coloca na nossa casa, nos falta com respeito. Tem gente que é assim, que a gente coloca na nossa casa, não nos dá a devida
reconciliação. Sabe por quê? Porque vem do Egito. Porque quem vem do Egito nunca vai entender quem faz parte da tenda da promessa. O texto vai falar que Isaac vai nascer, e Abraão vai dar um grande banquete para Isaac. E quando Agar, ela olha o grande banquete que Abraão deu para o seu filho Isaac, porque o filho da promessa iria vir do relacionamento de Sara, de Abraão com Sara, não de Abraão com Agar. E quando Ismael, e juntamente com sua mãe Agar, vai ver que o filho da promessa está crescendo, que o filho da promessa está desenvolvendo, começa a perseguir e zombar pelo filho da promessa. É assim na minha e na sua vida. Quando nós estamos parados no cantinho, ninguém faz nada. Quando nós estamos parados na nossa casa, ninguém faz nada. Mas a partir do momento que você se posicionar, vai se levantar Ismael, vai se levantar Agar para tentar te zombar. Mas fique no propósito, porque fiel é Deus para te sustentar. Aleluia! Aleluia! Sara vê Ismael zombando de Isaac, e Sara como mãe vai falar: Abraão, o teu filho Ismael está zombando do nosso filho, porque o filho do Egito não habitará com o filho da promessa. Quando Sara fala aquilo para Abraão, Abraão vai entristecer-se no seu coração, porque Abraão era pai. Não é assim muitas vezes a minha na sua vida. Quem é pai, muitas vezes o filho é rebelde, mas você ama o seu filho rebelde. Muitas vezes seu filho não te respeita, mas você continua amando o filho de respeito, porque ele veio das tuas entranhas. Só que entenda uma coisa: vai ter situação na nossa vida que a gente vai ter que mandar para fora. Glória a Deus! Sara falou com Abraão: lança Isaac com Agar fora. Abraão reluta. E quando Abraão reluta, Deus vai falar diretamente com Abraão: Abraão, ouve a tua esposa, porque o filho do Egito não habitará com o filho da promessa. Muitas vezes é assim. Nós que somos maridos, nós muitas vezes queremos brigar com a nossa esposa, queremos resistir. Muitas vezes Deus está usando a vida da nossa esposa e a gente não quer dar devida atenção. E Deus fala: ouça o que a minha esposa fala, porque sou eu que falei através dela. Abraão prontamente se levanta pela madrugada, vai pegar pão, vai pegar água e vai lançar Ismael junto com a sua mãe Agar no deserto, porque filho do Egito tem que caminhar no deserto, porque deserto é o melhor lugar para tratar de rebelde, deserto é o melhor lugar para tratar de desobediente, deserto é o melhor lugar para tratar daqueles que não têm vida com Deus, porque quem tem vida com Deus precisa ficar e permanecer na casa de Deus. Caminhamos para a quinta prova na quinta prova que Deus fez na vida de Abraão, a quinta aprovação de Abraão, que é o tema da campanha, entregando o seu Isaac. Nós lemos aqui que Abraão estava na sua casa, Abraão estava bem, Abraão estava fortalecido financeiramente, Abraão estava fortalecido espiritualmente, e o texto vai falar que de repente Deus vai dar uma voz: Abraão, e Abraão prontamente ouviu falar: fala Senhor, vai falar: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho Isaac, e oferece em holocausto para a terra que eu te enviarei. Entenda uma coisa: Deus falou com Abraão, porque Deus não falou com Sara, porque o cabeça da casa era Abraão e não Sara. Sara era a cooperadora, mas a decisão final vinha de Abraão. Entenda uma coisa, você que é homem que está aqui nessa noite, tem coisa na sua casa, quem tem que tomar posição é você, não é tua esposa. Tem decisão que você tem que tomar e não a tua esposa. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Aleluia, Deus. Abraão chega de manhã cedo ao barco jumento,
pega 2 servos e começa a caminhar para a terra de Moriá. E lá teria vários montes. E em um desses montes, Deus iria mostrar aonde Abraão iria sacrificar. Entenda uma coisa: Deus mandou Abraão ir para a terra de Moriá. E no Moriá havia vários montes, mas somente um monte que Abraão deveria ficar para oferecer sacrifício. Tem gente que está indo para muito monte, e esse monte não é lugar de oferecer sacrifício. Lugar de oferecer sacrifício é o monte que Deus te mostra. Lugar de você buscar é o monte que Deus te mostra. Lugar de você adorar é o monte que Deus te mostra. Lugar de você, aleluia, erguer altar é o monte que Deus te mostra. Fala pro teu irmão, não é qualquer monte que é para subir. É o monte que Deus te mostrar. Não é qualquer monte que é para oferecer sacrifício. É o monte que Deus te mostrar. Nem todo monte Deus está no monte. Mas quem é fiel e vai para o monte, Deus se manifesta também no monte. Abraão prepara tudo, pega 2 servos e começa a caminhar durante 3 dias. E ao 3º dia, ele consegue enxergar de longe o monte, e vai falar para os seus servos: ficai aqui junto com a jumenta, porque eu e o rapaz iremos adorar a Deus e retornaremos a vós. Meus queridos, existem situações que até pessoas irão caminhar conosco até um certo ponto, mas daqui para frente é você e Deus. Existem pessoas que vão nos ajudar até um determinado momento, mas daqui para frente é você e Deus, porque a sua força não está com as pessoas, a sua força está no Deus que te chamou, que te consagrou e que tem te sustentado. Entenda uma coisa: Abraão já era um ancião de dias, mas a velhice de Abraão não impediu de ele buscar. A velhice de Abraão não impediu de ele sacrificar. A velhice de Abraão não impediu de ele ouvir, obedecer e acatar a voz de Deus. Nós precisamos entender o exemplo de Abraão. Abraão já era um ancião, mas era obediente. Abraão já era um ancião, mas já era fiel, mas continuava sendo fiel. Abraão já era um ancião, mas continuava a ouvir a voz de Deus. Aleluia! E quantas pessoas que não conseguem mais ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas não conseguem mais quebrantar seu coração quando Deus fala? A Bíblia nos fala: não endureceis o vosso coração quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. A voz de Deus não são vozes, é somente uma voz. E Deus está falando: estou te chamando para o sacrifício. Estou te chamando para o propósito. Estou te chamando para o estreito. Estou te chamando para a profundidade. Estou te chamando para a profundidade. Estou te chamando para a consagração. Estou te chamando para a separação. Estou te chamando para você sair da tua zona de conforto e vir para onde que eu, Deus, quero para ti. Oh Deus! Aleluia! Afasta, que me não afasta. A ordem de Deus é: eu estou te chamando, eu estou te chamando, eu estou te chamando, eu estou te chamando, te chamando para o propósito, te chamando para o sacrifício, te chamando para o estreito, te chamando para o monte, te chamando para o trabalho, te chamando para a guerra, te chamando para a labuta, te chamando para ser soldado, te chamando para ser servo, te chamando para ser guerreiro aqui nessa terra. Aleluia! Deus faz bem. Aleluia, Deus! Eu estou caminhando para o final. Glória a Deus! Amante da minha alma. Vamos aprender algumas lições acerca dessa aprovação que Deus fez com Abraão, pedindo que ele entregasse o seu Isaac. Primeira lição que nós aprendemos com essa prova de Abraão:
que Abraão apresentava uma fé inquestionável. Como assim? No versículo 2 do capítulo 22 de Gênesis, Abraão, ele ouve a voz de Deus no capítulo 1, no versículo 1, e no versículo 2 ele já obedece, porque quem ouve a voz de Deus e foi chamado por Deus e é fiel a Deus, também obedece a Deus. Vou repetir mais uma vez: quem foi chamado por Deus e ouve a voz de Deus e é fiel a Deus, vai obedecer a Deus. Aleluia. Abraão apresenta uma fé inquestionável. Deus exige que Abraão não entregue a sua vida. Para Abraão seria fácil ele entregar a sua vida, mas seria difícil para Abraão entregar o seu Isaac. Imagina o seu filho que você cria com tanto carinho, com tanto amor, passa aquele período, vê o seu filho engateando, crescendo, falando dizendo as primeiras palavras, e seu filho cresce, chega uma idade determinada e Deus fala: mata ele. Não é fácil. Toda pessoa que Deus quer colocar em posição grande, Deus também vai requerer algo grande. Toda pessoa que Deus tem chamado grande, Deus também vai provar através do teu chamado. Segunda lição que nós aprendemos acerca dessa quinta aprovação de Abraão: a prioridade da devoção. Quando se fala acerca de uma pessoa devota, é uma pessoa que tem fé. Quando se fala acerca de uma pessoa devota, é uma pessoa que obedece. Quando se fala acerca de uma pessoa que é devota, ela tem o seu ouvido, o seu espírito sensível para ouvir a voz de Deus. Deus estava ensinando para Abraão: Glória a Deus. Abraão, o seu ídolo não pode ser Isaac. O seu Deus tem que continuar sendo eu. Porque o texto nos fala que a partir do momento que Isaac vai nascer, Abraão para de sacrificar. Sabe o que Deus está falando? Filho não pode impedir sacrifício. Filho não pode impedir busca. Filho não pode impedir consagração. Filho não pode impedir a sua comunhão com Deus. Entenda uma coisa: filho nunca foi empecilho para nos afastar de Deus. Muito pelo contrário, o filho são bênçãos de Deus para a nossa vida. Deus está ensinando a Abraão: você não está mais sacrificando, vou te ensinar a voltar a sacrificar de novo. Só que agora o sacrifício vai ser diferente. Qual é o sacrifício? Isaac. Meu Deus. Olha. Terceira lição que nós aprendemos acerca dessa aprovação de Abraão: que a obediência de Abraão era inegociável, a ponto de ele não questionar, não murmurar. Prova disso que o texto vai falar que quando Abraão, caminhando no terceiro dia, ele olhou, viu um monte de longe e falou para os seus dois servos: ficai aqui junto com a jumenta, que eu e o rapaz iremos adorar e retornaremos a vós. Abraão está falando: nós iremos para o sacrifício, mas voltaremos debaixo da bênção mediante o sacrifício. Nós iremos buscar a Deus no monte e seremos cheios no monte. Nós iremos nos separar do monte, seremos fortalecidos no monte. Vocês têm que crer que Deus vai fazer algo diferente na minha e na sua vida. Maravilha. Prova disso que Hebreus capítulo 11 versículo 19 vai nos ensinar uma coisa: que Abraão cria tanto em Deus, tinha tanta convicção em Deus, que Deus tinha poder de trazer Isaac à vida. Por isso que o texto vai falar, versículo 5: e havendo adorado nós, voltaremos. E a prova disso vai falar que Abraão vai pegar a lenha, vai jogar sobre Isaac. Abraão vai pegar o cutelo, Abraão vai pegar o fogo. E quando Isaac viu aquilo, veio uma pergunta, veio uma dúvida no coração de Isaac, porque Isaac entendia o que era sacrifício, Isaac entendia o que era propósito. Entenda uma coisa: pai tem que ensinar o filho
filho a ser crente. Pai tem que ensinar o filho a orar. Pai tem que ensinar o filho a buscar. Pai tem que inculcar os princípios bíblicos de Deus na vida do seu filho. Como assim? Provérbios capítulo 22, versículo 6 vai falar: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e mesmo depois de grande não se apartará dele. Qual é a responsabilidade do pai? Ensinar. E qual é a responsabilidade do filho? Manter aquilo que foi ensinado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Isaac vai olhar para o seu pai, vai falar: pai, tem algo errado. Aqui tem a lenha, aqui tem um cutelo, aqui tem um fogo, mas cadê o holocausto? Abraão cheio de Deus, Abraão cheio da promessa, Abraão cheio da graça, Abraão cheio da fé, vai declarar para o seu filho que seria o holocausto. Deus proverá para si um holocausto. Sabe o que Deus está falando? Vai ter situação que nós temos que declarar a nossa fé, vai ter situação que nós temos que declarar o nome de Deus, vai ter situação que nós temos que falar que Deus é o Deus que tudo sabe, que é o Deus que tudo vê, é o Deus que tudo sonda, é o Deus que tudo transforma, é o Deus que abre mar, é o Deus que faz chamar, é o Deus que abre porta, é o Deus que fecha a porta, é o Deus que dá a vida, é o Deus que tira a vida, é o Deus que dá propósito, é o Deus que enche. Meu Deus, eu estou sentindo a graça eterna aqui. Precisamos declarar a nossa fé, precisamos falar que Jesus é bom, precisamos falar que Jesus salva, precisamos falar que Jesus liberta, precisamos falar que Jesus dá vida, precisamos falar que Jesus levanta, precisamos pregar que Jesus sustenta, precisamos pregar que Jesus abençoa, precisamos pregar que Jesus liberta. Termina a mensagem agora. Vou fechar a Bíblia. Senão vai virar jeito. Glória a Deus. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Existem algumas verdades acerca da vida de Abraão. Aleluia. Abraão foi chamado para ser o pai da fé. Pastor Rosana. Só que para antes de ele ser pai, ele precisava aprender o que é ser servo. Antes de ele ser amigo, ele precisava aprender o que é ser amigo. Para ser um bom pai, eu preciso ser um bom servo. O bom servo é aquele que obedece. O bom servo é aquele que não questiona. Jesus vai falar: se vós fazei aquilo que vos manda, vós não sois servos maus. Aleluia. O que é o servo mau? É aquilo que somente faz aquilo que lhe é mandado. O que a gente aprende com isso aqui? O obreiro que faz o que somente o pastor manda não é obreiro mau, não é obreiro bom, é obreiro mau, mau servo. Se você faz aquilo que lhe é mandado, você não está sendo aprovado, você já está sendo reprovado. Porque o obreiro fiel, ele chega na casa de Deus e fala: se tiver que limpar, eu vou limpar, se tiver que quebrar, eu vou quebrar, se tiver que embolsar, eu vou embolsar, se tiver que colocar piso, eu vou colocar piso, se tiver que abençoar, eu vou abençoar, se tiver que orar, eu vou orar, se tiver que gemer, eu vou gemer, se tiver que chorar, eu vou chorar. Esse que é o perfil do obreiro fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esse pai da fé, a fé de Abraão, ela não começou aqui, ela começou aqui, nas pequenas coisas. Entenda uma coisa: nós só conseguiremos amadurecer no reino de Deus sendo fiel nos mínimos detalhes. Exemplo: vir para o culto e adorar a Deus é sinal de fidelidade. Participar de campanha é sinal de fidelidade. Ter comunhão com os irmãos é sinal de fidelidade. Ter uma vida de compromisso é sinal de fidelidade. Ter uma vida de oração é sinal de fidelidade. Ter uma vida de propósito é sinal de fidelidade.
Agora deixa eu ensinar uma coisa para os irmãos acerca da fé. Deus santo. Aleluia. Muita gente fala de fé, mas não sabe o que é fé. Primeira definição de fé. Aleluia. Fé é a ausência de dúvidas. Vou repetir mais uma vez. Fé é a ausência de dúvidas. Eu não sei como, mas eu creio que Deus vai fazer. Está tudo dando errado, mas eu creio que Deus vai fazer dar certo. Está tudo travado, mas eu creio que Deus vai abrir o mar. Está todo mundo falando que vai dar, mas Deus está falando que vai dar. Está todo mundo falando que não pode, só que Deus decretou dos outros céus que você pode. Aleluia. Fé é a ausência de dúvidas. Aleluia. Por isso que Abraão foi chamado do pai da fé. Porque no momento do ápice da tua vida, Deus pediu o que ele mais amava e ele entregou o que ele mais amava. Segunda definição de fé é o ato de plena confiança em Deus. Talvez tem gente na tua casa que não confia em Deus, mas você tem que confiar em Deus. Tem gente no teu trabalho que não confia em Deus, mas você tem que confiar em Deus. Tem gente que no seu âmbito social, profissional e até também espiritual não confia em Deus, mas você ouviu a voz de Deus e sabe que é Deus falando e continuará confiando em Deus. É verdade. Aleluia. Maravilha. Aleluia. Mais uma observação ou ensinamento acerca da fé. A verdadeira fé bíblica não depende única e exclusivamente daquilo que eu acho ou daquilo que eu penso, mas sim daquilo que Deus diz. A fé não é o que eu sinto, mas é aquilo que Deus fala. A fé não é aquilo que eu acho, mas é aquilo que Deus decreta para a minha vida. Aleluia, Deus. Mais um ensinamentozinho acerca da fé. A fé, ela não está movida naquilo que vemos ou naquilo que sentimos. O que é isso? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Sabe o que está ensinando? Fé, eu não tenho que sentir, mas eu preciso crer. Fé, eu não preciso, aleluia, ver, mas eu preciso crer. Se Deus falou que vai abrir o mar, Ele vai abrir o mar. Se Deus falou que vai te transformar, Ele vai te transformar. Se Deus falou que vai te tirar desse cativeiro, Ele vai te tirar desse cativeiro. Glória. Maravilha. Aleluia. Deus santo. Outra explicação acerca da fé. Glória a Deus. A fé, ela não se baseia na nossa lógica e nem na nossa razão. Como assim, presbítero Filipe? A fé bíblica é racional até um certo ponto. Como assim? Aleluia. Pela lógica, Abraão era para levar um cordeiro, mas pela fé ele creu que Deus iria preparar o cordeiro. Pela razão, Abraão não era para sacrificar o filho da promessa, mas pela fé ele já sacrificou no seu coração o filho da promessa. Glória a Deus. Como assim, meus queridos? A fé bíblica é uma fé que transcende ou ultrapassa barreiras. Como assim? A fé bíblica não está naquilo que eu estou vendo, mas está naquilo que Deus está falando. A fé bíblica não está naquilo que eu estou sentindo, mas está naquilo que Deus já profetizou para a minha vida. E o que Deus profetizou para mim e para a sua vida. Promessa, promessa, promessa. Entenda uma coisa: crente não tem sorte. Tem sorte quem está no mundo. Quem está no mundo está erma, mas quem está na casa de Deus tem promessa. O que é promessa? É aquilo que Deus falou que vai fazer na tua vida. É aquilo que Deus falou que vai fazer na tua casa. É aquilo que Deus falou que vai fazer no seu trabalho. Ou seja, nós temos promessa. Aleluia. Fala para o seu irmão, nós temos promessa. Permaneça na promessa. Permaneça na promessa. É Deus. Aleluia. Termina agora. A fé transcendental, a fé bíblica, ela transpassa barreiras
A fé bíblica, num cenário que é de morte, Aleluia. Deus dá vida. A fé bíblica, num cenário que é de caos, Deus traz paz. A fé bíblica, num cenário que é de fome, Deus dá providência. A fé bíblica, num cenário que é de derrota, Deus dá vitória. A fé bíblica, num cenário que é de fracasso, Deus revigora. A fé bíblica, num cenário que tem acusação, ela traz justificação. A fé bíblica, num cenário aonde todo mundo falou que você vai parar, Deus faz você caminhar. O que nos faz caminhar é a obediência. O que nos faz caminhar é a fé. O que nos faz nos adorar é a fé. Deus está falando, permaneça nessa fé, permaneça nesse propósito, porque no final você vai cantar o hino da vitória. Se coloque de pé, meus queridos. Aleluia. Glória a Deus. Qual é o tema da campanha aqui? Entregando o seu Isaac. Se eu estou entregando, não é meu. Se eu estou entregando, não foi eu que comprei. Se eu entrego algo, não foi eu que adquiri. Se eu estou entregando algo, eu estou tendo responsabilidade com aquilo que eu recebi. É verdade. Aleluia. Vou responder. Se eu estou entregando algo, eu estou evidenciando a responsabilidade daquilo que eu recebi. Tem coisa que Deus te deu, mas tem coisa que Deus deixou contigo, mas não é seu. O dom não é seu. O chamado não é seu. A unção não é sua. A graça não é sua. A autoridade não é sua. Mas foi Deus que te prestou. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Entregando o seu Isaac. Olha que interessante. Jesus vai falar: todo aquele que perder a vida por um amor ao meu nome, ganhá-la. Mas aquele que não perder a vida pelo meu nome, não será salvo. O que Deus está nos, que Jesus está nos ensinando? Tudo que você abre mão para Deus, Deus vai te recompensar 100 vezes mais. Deus não deve a ninguém. Lembra-se de Isaac, Gênesis capítulo 26, aonde teve fome, Isaac desceu para a terra de Gerar, e Deus vai falar para Isaac que ele iria prosperar, e o texto vai falar que no ano de seca, Isaac colheu 100 vezes mais. Entenda uma coisa, meu querido: o cenário pode estar de seca, mas se você tem promessa, você vai ter colheita. Se o cenário está de seca, mas se você tem promessa, você vai ter provisão de Deus. Deixa eu orar pela sua vida. Senhor Deus, ouvimos a tua palavra. Senhor, muito obrigado pelos irmãos que aqui se encontram, Pai. Senhor, nós temos os nossos afazeres. Senhor, nós temos as nossas labutas. Aleluia. Todos que estão aqui, ó Pai, foi o Senhor que selecionou e trouxe para ouvir a sua voz. Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor não dispensa os seus com as mãos vazias. Senhor, a tua palavra foi ensinada, foi pregada acerca de sacrifício. Senhor, nos dê condições, ó Pai, de nós termos uma vida de oração. Senhor, nos ajuda para nós sermos fiéis. Senhor, nos ajuda para nós orarmos, nós gemermos, nós trabalharmos pela nossa congregação. Senhor, abençoa cada irmão. Senhor, cada um aqui tem uma demanda. Senhor, cada um aqui tem uma necessidade. Senhor, eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Senhor, eu não conheço a dificuldade, mas o Senhor conhece. Senhor, eu não conheço a fragilidade, mas o Senhor conhece. Mas eu tenho uma palavra de Deus, que Deus vai te fortalecer em meio à tua fragilidade, que Deus vai te fortalecer em meio à tua dependência, que Deus vai te fortalecer em meio à tua comunhão, que Deus vai te fortalecer em meio ao teu propósito, que Deus vai te fortalecer em meio à tua obediência na casa dele. Aleluia. Senhor, Pai. Aleluia. ainda nós estamos na metade do ano, Senhor. Louvado. Deus que Abraão. Camara afasta, camara sol, o monofoste que me nasce, ele afasta o monofoste, aleluia, o sol que me nasce. Senhor, nós já estamos sentindo a tua
cada potestade, cada dominador, Senhor, nos conceda a oportunidade. Deus, nos conceda a bênção para que nós possamos falar igual a Josué, que colocou-se diante de toda a declaradora congregação e falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus irmãos continuarão servindo a ti, os meus irmãos continuarão te obedecendo, os meus irmãos continuarão descendo. Senhor, nos leva-nos, ó Pai, para a nossa casa, debaixo dessa palavra, debaixo desse secreto, Senhor, que nós possamos entender a tua ordem. A ordem é para marchar, a ordem é para orar, a ordem é para buscar, a ordem é para receber, a ordem é para amar, a ordem é para mobilizar, a ordem é para fazer a tua vontade. E que todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo, Aleluia, Pai. e desde já, meus queridos, eu agradeço a oportunidade, Glória a Deus. em nome do Senhor Jesus Cristo, o Glória a Deus. Nazareno. Aleluia.